Olá, muito boa noite. Essa é a edição especial do Ouro Fino em Campo, exclusiva para o Facebook da nossa Ouro Fino Saúde Animal. Para você que está chegando nesse bate-papo, seja muito bem-vindo. Esse é o programa da Ouro Fino, uma empresa brasileira que leva soluções e conhecimento para o dia a dia aí do campo. Hoje a gente vai falar sobre campanha de vacinação contra a febre aftosa. A gente está nos preparativos porque no dia 15 agora de outubro vai começar a campanha em Rondônia e no dia 1º de novembro ela começa oficialmente e também em todos os outros estados, com exceção de Santa Catarina, que é livre de vacinação livre de aftosa, sem vacinação. E olha, nesse bate-papo aqui que a gente vai ter, eu estou na companhia, e vocês também, dos médicos veterinários Ingo Melo e Thales Vecchiato. Muito boa noite para vocês dois, muito obrigada por participar aqui dessa edição especial. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui nesse horário no Facebook e a gente espera contribuir bastante com a nossa pecuária nacional. Daqui a pouquinho a gente já começa essa conversa. Quero lembrar que pelo Facebook você pode participar mandando perguntas, é só deixar o seu questionamento aqui nos comentários ou então enviar inbox. Não tem perguntas? Não tem problema. Deixe um alô pra gente, qual que é o seu nome, o seu estado, a sua cidade. Afinal, a gente quer saber de onde o Ouro Fino em Campo está sendo assistido, ok? Muito bem, então, vamos começar o bate-papo, porque ele vai ser bastante produtivo, tem muita coisa para falar. Thales, a grande protagonista dessa história toda é a vacina contra a febre aftosa, é o grande motivo, né? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês e realmente a gente está chegando numa época que exige uma vacinação, um cuidado especial com o gado, que é a febre aftosa. A gente tem que tomar esse cuidado, esse risco, porque a gente viu na década passada que qualquer deslize, um animal que tem a doença compromete a exportação do Estado, compromete a exportação e o PIB do agronegócio nacional. Então o momento é agora, a febre aftosa é a palavra da vez. Ingo, boa noite para você mais uma vez. A gente tem duas campanhas ao longo do ano, uma que acontece em maio e uma que acontece em novembro. Nessa época agora, quais animais vão ser vacinados? Devem ser vacinados? Nesse período agora, todos os animais devem ser vacinados, né? Na campanha primária do ano, né, de maio, os animais vacinados eram animais mais jovens, sem memória imunológica. Agora, todos os animais da fazenda que já tomaram a primeira dose e os adultos já têm uma memória imunológica, então recebem a dose anual, como de costume, nessa época do ano. Então, todos os bovinos e bubalinos devem ser vacinados nesse período de novembro. Ok, então gera todo um preparativo dentro da fazenda, né, Thales? Olha, Juliana, é fundamental estar olhando todos os cuidados, não só com o produto, mas qual o rebanho, qual categoria que vai tomar. A gente sabe que a vacinação de febre aftosa ela é única e dosagem de 5 ml por animal. Mas e o resto? O que mais precisa? Será que precisa uma outra vacina, um vermífugo? Então acho que o momento é agora de ficar atento a tudo isso. E agora essa pergunta que eu vou fazer para o Ingo, afinal de contas, porque muita gente pergunta sobre isso, Ingo. No mesmo manejo contra a febre aftosa, pode-se aplicar outras vacinas e também fazer a vermifugação do rebanho? Juliana, não só pode, como deve ser feito, né? É um momento muito oportuno, não é fácil. Grandes propriedades rurais, às vezes a maioria das propriedades rurais é difícil fechar os animais num curral, concentrar manejo, às vezes não tem funcionário, nem toda fazenda tem funcionário à disposição ano todo. Então nesse período é muito comum até fazendas vizinhas darem apoio. Primeiro vacina a fazenda aqui, depois vacina a fazenda do vizinho e as equipes de cada fazenda vão se ajudando. Isso é muito comum. Então é um momento muito oportuno, é um momento que a gente começa com as águas agora no Brasil, boa parte do Brasil, então começam as chuvas, então também é um momento oportuno para controle de parasitas, né? Nós vamos começar a observar bernes, aumenta a produção de verminoses, né? Os animais começam a liberar mais, contaminar mais o ambiente com vermes, né? Então assim, é um momento chave. É um momento oportuno, obrigatório de vacinação e que as pessoas não podem perder tempo, os vaqueiros não podem perder tempo. É hora de fazer vacina de Orovac aftosa, é hora de fazer Orovac poli-BT, é hora de fazer Orovac raiva, que é o básico, né? A gente costuma falar, é o arroz com feijão da sanidade. As vacinas de raiva, raiva, aftosa e clostridiose. Então, Orovac aftosa, Orovac clostridium e Orovac raiva,
junto com vacinação, junto com a vermifugação e a vacinação. Muito bem, a gente vai falar de todos esses produtos agora, né, Thales? Porque o Ingo já deu a dica. Pode fazer, então, no mesmo manejo outras vacinas, aplicar outras vacinas. Então, uma delas é contra as clostridioses. Isso, Juliana. O momento é agora de fazer a vacinação de aftosa. Existe muito cuidado. Pode fazer outra vacina, não pode? Qual que são as implicações nisso? Fez a Orovac aftosa, vamos para a Orovac Poli-BT. É uma vacina nossa completa, ela é polivalente, que vai atuar contra o tétano e principalmente o botulismo, que é uma enfermidade frequente, comum em todas as propriedades, que o animal morre de morte súbita. Então muitas vezes não se fecha o diagnóstico, mas sabe que existe a causa-morte. E uma delas é a presença das clostridioses. Então é a hora que a gente entra com a Orovac Poli-BT também. Bom, a gente tem vários produtinhos aqui com a gente também. Claro. Eu acho que é bom a gente começar a mostrá-los aqui, né? Tem a Orovac aftosa, né, que é a grande protagonista. Você pode pegar, Thales, para mostrar para o pessoal? Essa aqui é a nossa Orovac aftosa, encontrada em todas as revendas do Brasil. Ela está presente com a qualidade ouro fino e com um rebanho protegido, claro, quem utilizar ela, né? E tem a Orovac Poli-BT, que você mencionou. A Orovac Poli-BT é uma vacina nossa, Poli-BT porque ela é polivalente, então pega todas as clostridioses, principalmente o botulismo e o tétano. Então é uma vacina que o mercado exige, o mercado é carente de tipo de vacinas conjugadas e a gente tem a Orovac Poli-BT também em todas as revendas do Brasil. Tô vendo aqui do meu lado a Orovac 10TH. E qual situação usa essa vacina? Olha, a Orovac 10TH a gente utiliza quando não tem um desafio tão grande quanto a presença de botulismo. A gente utiliza também bastante quando o desafio é de hemoglobinúria bacilar, desculpa. E é a hora que a gente entra com a Orovac 10TH. A gente nota um grande desafio para confinamento, enterotoxemias, onde os sistemas de alimentação são muito bem controlados, né, onde se trabalha com silagem de boa qualidade, né, onde não há suspeito de nenhum tipo de contaminação por botulismo. A Orovac 10TH se aplica muito bem nessa situação. Agora praticamente os confinamentos estão encerrando suas atividades, né? Então para pasto, animal criado a campo, a Orovac Poli-BT vai muito bem de acordo com o desafio de campo, né? Juliana, uma questão importante que é pergunta frequente, você já até me fez aqui, a respeito de poder ou não vacinar. Eu queria voltar nesse assunto, certo? Porque é pior o risco, né? É maior o risco de não se fazer a vacina nesse período, como a Poli-BT ou a 10TH, ou mesmo uma Orovac raiva, uma Orovac aftosa. É muito maior o risco de não se fazer concentrado, né, esses manejos, do que deixar, vou fazer depois, daqui 2 meses eu vacino com outra vacina, porque é muita agulhada no animal, e aí a coisa desanda, os serviços da fazenda, os operacionais da fazenda acabam tomando conta das atividades dos vaqueiros, e o animal fica sem vacinar. Então, é hora de fazer sim. Tem que fazer a aftosa, a Orovac aftosa, tem que fazer a Orovac Poli-BT e vermifugar os animais. Porque você que quer complementar, quero complementar lógico, também, Juliana, só falando, porque o que a gente observa? A questão muito do... o Ingo comentou, não vou fazer uma vacina, vou fazer uma economia. Mas, o único animal que morrer adulto, a gente está falando hoje do animal aí de 16 arrobas, vamos falar em torno aí dos seus R$ 2.500. Um único animal morrendo, o prejuízo equivale à vacinação de 2.500 cabeças. Então, o Ingo comentou bastante legal, tem que reforçar, o momento é agora, e a Orovac Poli-BT é o que vai proteger a propriedade. E eu quero fazer uma pergunta para o Ingo, no sentido que a aftosa, né, ela é uma vacina obrigatória, não tem como o pecuarista fugir disso. A vacina contra as clostridioses, ela já não é, certo? E aí, Ingo, eu queria que você falasse sobre a sua experiência aí, uma semana estando em Rondônia, outra semana no Rio Grande do Sul, vendo os casos de botulismo que você encontra visitando e o tanto que essa doença é séria. Sim, na maioria das vezes as propriedades, os funcionários acabam culpando por falta de diagnóstico, né, por não ter equipamentos, às vezes até veterinários não estão preparados para atender situações assim, então a gente julga pela aparência. E tem até uma frase engraçada que costuma se dizer que a picada de cobra é a clostridiose que mais mata, sim, né? Então, na verdade, a falta de diagnóstico de campo é fato. E a gente, quando chega, a gente costuma colher material, a gente manda lá para a Unesp de Jaboticabal, lá tem um laboratório especializado em clostridioses, a gente então coleta esse material, já fizemos isso em Buri, né, que é próximo ali em Mirante do Paranapanema, já fizemos em Buri,
Campina de Monte Alegre, em Rondônia nós fizemos também diagnóstico de clostridiose, enfim, e fora as situações onde cria-se a suspeita, não há como colher o material viável, fresco, né, para fazer diagnóstico. Então faz muito parte da nossa rotina colher sim, enviar e fechar o diagnóstico, né, fechar o diagnóstico laboratorial. É muito comum, clostridiose é frequente, causando diarreias em confinamento, diarreia em animal de pasto, né, morte muito rápida, morte súbita, animal incha rapidamente. Então assim, é uma doença que acomete muito o rebanho brasileiro e a gente não pode falhar agora nessa época da vacinação. É muito fácil você ter o gado todinho fechado, não é obrigatório? Vamos fazer vacina de Orovac Poli-BT. Eu acho que vale a gente reforçar e relembrar o surto de botulismo que foi comprovado no Mato Grosso do Sul, né? Mais uma vez a importância, porque como o Ingo disse, morte súbita, gente. Vai morrer do dia para a noite. Sim. Não tem como tratar, então tem que prevenir, né? Juliana, depois que a doença chegou, não dá tempo de correr não. Ela vai derrubando o animal. Muito bem. Então, pessoal, alerta. E aí, Juliana, até um outro ponto que, apesar do animal estar vacinado, existe muito... mas ele já foi vacinado. Mas num caso como aquele que começou a ter mortalidade, a recomendação é revacinar todos os animais. Então, você tem um lote aí que foi vacinado, começou a ter casos, traz o gado novamente, revacina para a gente aumentar a proteção desse animal. Juliana, eu fico preocupado aqui com meus amigos de Rondônia, né? A gente falou Rondônia, falou em São Paulo, né? Mas será que tem alguém de Rondônia acompanhando o Ouro-Finicampo? Deixa um recadinho aí pra gente. Eu fico preocupado porque parece que, para quem está assistindo, às vezes não conhece muito, fala, essas doenças acontecem nesses animais. Não. Ela acontece em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de prejuízos com morte por clostridiose no país. Tá? 2 milhões de reais. Então, é uma doença que todo estado, toda cidade que tem pecuária, toda propriedade rural tem que se preocupar sim. E você que compra animal e não sabe a procedência, a gente não é igual um cachorro que vem com pedigree, com atestadinho de vacinação, carteirinha, né? O gatinho, o cavalo que tem atestado excelente observação. De sanitário, né? O bovino não. E aí a pessoa compra a vaca, investe no animal, às vezes um pequeno produtor, um médio produtor, investindo no animal para melhorar seu rebanho, não faz a vacina na hora que o animal entra na propriedade, ou faz uma dose só, mas não sabe se tomou se é a primeira, se é a segunda. Tem que fazer dose e reforço. Você que adquirir um animal, não hesite em fazer a vacinação e de aproximadamente 30 dias depois faça o reforço dessa vacina. Não perde seu animal não, você investiu nele, você merece a produção dele. Muito bem. Vamos mandar uns abraços aqui para Desirê Castilho, Bruno Freitas, Marco Aurélio, Luiz Carlos, Rai Cornel, que estão acompanhando o Ouro-Finicampo. Muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Temos algumas perguntas. Na realidade, eu vou concentrar da seguinte maneira, até para vocês acompanharem até o final do programa. Tem algumas pessoas que estão perguntando assuntos que não estão diretamente relacionados à campanha de aftosa. Então, no final, o Ingo vai responder para vocês, o Thales também está aqui para auxiliá-los. Mas a gente já tem perguntas relacionadas à vacinação. Então, a primeira delas é do Glebson Portela, estudante de veterinária. Glebson, muito obrigada pela sua participação. Como evitar o nódulo no pescoço do animal? Pergunta super frequente. Certo, Ingo? Vou dar essa pro Ingo, tudo bem? Fique à vontade. Perfeitamente. Infelizmente, uma característica muito forte da vacina de aftose é a sua reação. As vacinas de aftose no país elas são muito padronizadas, né? Existe um controle de qualidade na produção, muito eficiente, muito rigoroso, e é uma característica da vacina ela produzir um processo inflamatório e faz parte do sistema, da estimulação do sistema imunológico que isso aconteça. E em alguns animais isso pode ser um pouquinho mais exacerbado e ele é transitório. O problema, Juliana, é quando a gente tem contaminação dos equipamentos utilizados no manejo. Sim. Então aquela pistola, né, de aplicação, aquela seringa dosadora, ela não é muito bem higienizada nas propriedades. Infelizmente, a gente dá muito curso, né, sobre isso, sobre higienização, sobre boas práticas, né? Então, a gente pega um equipamento que não está adequado, uma agulha que já tem vários usos, a gente usa muito microscópio para fotografar as agulhas de uso, de rotina na fazenda. Certo. E a hora que os vaqueiros vê aquela agulha, eles se assustam, né? Aquela agulha que ele está usando, muitas vezes ele testa aqui na roupa assim para ver se ela está triscando,
ou se ela está torta, ele vai desentorta ali num cantinho. Essa sujidade que fica nessas ranhuras, nessas pequenas lesões da agulha, isso é suficiente para juntar uma vacina de alta reação, desejável, essa reação, com aquela sujeirinha, aquilo vira um abscesso enorme. E aí a gente pode ainda extrapolar, se for aplicado fora da tábua do pescoço, na carne do animal, numa região onde o animal não tem muita mobilidade, isso pode ganhar uma proporção muito grande, assustadora até, né? E a gente acaba recebendo vídeo no WhatsApp, vendo fotos, é aquele alarde todo de quem, principalmente quem não é da área, não está acostumado a ver isso, né? E acontece, e o animal tem perda produtiva, né? Um abscesso daquele tira a energia do animal, o animal deixa de ganhar peso, né? Mas cuidado com as boas práticas, cuidado com o equipamento que você utiliza. Será que esse equipamento está bem utilizado? Está bem higienizado? E sem falar nas perdas lá no frigorífico, né? Questão de abate também, porque tem que ser descartado. Com certeza, o frigorífico não vai perdoar ali, aquilo tem que ser retirado. Você que é consumidor que está assistindo, eu sou consumidor, aquilo jamais pode parar no nosso prato, né? Então aquilo tem que ser descartado sim, e vai um pouco mais de carne com ele por questão de segurança, para não contaminar o restante da carcaça. Muito bem, pergunta agora do Diego Bernardo. Diego, muito obrigada também pela sua participação. Essas vacinas podem ser feitas do mesmo lado do animal ou é melhor serem divididas? E aí, Thales? Olha, Juliana, a gente tem o costume de falar que é o que for mais prático e mais rápido. Não tem uma distinção. Tem que fazer uma de um lado, outra do outro. O que a gente realmente recomenda é não fazer no mesmo material. Uma pistola só para clostridiose, uma só para fitosa, uma só para vermífugo. Quanto à questão do lado, o que pode ser feito é trabalhar com tudo que é vacina do lado esquerdo, por exemplo, e tudo que é vermífugo do lado direito, para facilitar o manejo, mas não tem restrição quanto a isso, não. Ok, bom, falamos bastante já de vacinação, acho que ficou bem claro, né, isso para todo mundo. Se não ficou, pode mandar sua pergunta que eles esclarecem aqui para vocês. Agora, já que pode vermifugar, pode fazer o controle parasitário, vamos falar dos nossos endectocidas, né? Bom, Thales, temos todo o rebanho aí para vacinar, tem também todo o rebanho para vermifugar. Isso. Qual que é a primeira solução que a gente pode falar aqui hoje com relação a endectocida? A primeira solução, Juliana, chama-se Master LP. É um vermífugo nosso, concentrado, com resultados excelentes. O Ingo comentou também que começando a chuva aparece a questão de berne, e realmente o berne é um prejuízo muito grande. E o Master vem de encontro com a solução que o pecuarista precisa para esse controle desse parasita. Mas na hora que a gente fala de vermifugação, a gente fala de Master LP, o foco principal, esse produto vermelhinho aqui, que está de volta às prateleiras, sem a necessidade de retenção de receita, a gente vai trabalhar ele nas categorias de recria, que é uma categoria que exige um maior desafio parasitário, uma categoria que qualquer investimento que você faça vai ser revertido em ganho de peso. Então, falou recria, falou vermífugo, Master LP. Então, fase de recria, Master LP. Ô Ingo, a gente, assim, eu tomo esse cuidado para não entregar a idade de vocês aqui no ar, né? Mas você já está há muito tempo aqui na Ouro Fino. Tem muitos anos. Exato. Quando você entrou aqui na Ouro Fino, o Master estava começando a despontar, né? Exatamente. Eu fiz parte de teste desse produto, né? Aliás, Juliana, eu me sinto muito à vontade de falar da linha de endectocidas da Ouro Fino. Eu vi essa linha crescer, né? Resgatei uma herança muito boa da equipe da Ouro Fino que desenvolveu tudo isso, né? Então eu tenho o prazer de trabalhar com uma linha completa de endectocidas e vermífugos. E a gente pode encher a boca mesmo para falar do Master. Hoje o vermífugo, particularmente nas propriedades que eu atendo, eu recomendo e a gente usa com sucesso. Quem usa o Master, quem usa 1 ano, 2 anos, não abre mão desse produto, né? Pelos benefícios que ele traz no desempenho dos animais. É nítido, quando a gente compara animais que tomaram, que receberam o Master na recria, né, no final da cria, na desmame, na recria, quando a gente compara com os animais que não recebem, a gente faz muito teste de campo comparativo, né, até mesmo para demonstrar o produto, os efeitos do produto. A diferença é significativa, né, do animal que recebeu o Master LP em relação ao animal que não foi tratado ou ainda que recebe algum outro tipo de ivermectina sem tanto investimento em tecnologia como houve nesse produto. E quais situações do Master que você já viu um grande resultado, né? Obviamente as verminoses, né? Indiscutível, mas até recentemente você comentou sobre a ação dele para bernes, né, Ingo? Sim,
nós estamos num momento assim muito crítico. Você que tem berne na propriedade, você que identifica esses parasitas sempre nessa época do ano e se arrasta até março, abril e maio, né, até quase a próxima campanha na maioria das propriedades, algumas até um pouco mais para frente, você já sabe que você vai ter esse problema. Aí ele ainda não começou. Experimenta esse produto, aplica nos seus animais e você vai notar a diminuição de nódulos em todos os animais. Não demore, não tarde a aplicar Master LP no rebanho. Se você tardar em aplicar esse produto, você tem que lançar a mão de outros produtos, de outros bernicidas, né, como Colosso, como Superium, para poder resgatar o tempo perdido que não foi aplicado o Master. Juliana, queria dar uma contribuição não só como técnico da Ouro Fino, mas como pecuarista também. Eu estou na região do sul de Minas ali, que o berne é comum e frequente. E é muito engraçado, até o Ingo está comentando, não perder essa oportunidade, que a hora que você faz a aplicação do Master, ela realmente controla, e controlou no meu caso, a questão de berne, e quando você começa a visualizar novamente a presença do berne, e eu faço anotações ali, o controle diário com o meu rebanho, eu começo a observar que realmente está numa hora de uma segunda aplicação. Então ele vai me trazer essa proteção por um período das chuvas, em torno, no meu caso, de 90 a 120 dias. Começou a aparecer berne de novo, eu vou olhar lá, realmente deu o período, faço uma aplicação, o produto é excelente, fantástico e controla o berne de uma maneira impressionante. Anotou então? Master LP para a fase de recria. Qual outra solução que você pode trazer para a gente? Se a solução for terminação, a gente vai trabalhar esse animal que, com oscilações de mercado, de arroba, preciso mandar esse animal o mais rápido possível para o abate. A gente tem uma solução chamada Voz Performa, Juliano. Ele é um vermífugo à base de eprinomectina, é um vermífugo que vai atender aos animais da fase de terminação, justamente que a molécula traz um período de carência extremamente baixo. Hoje a gente está falando em torno de 8 dias, então eu faço aplicação nesse meu rebanho. Quiser bater esse animal semana que vem, pode abater, não tem problema nenhum, que ele não se liga na gordura, então ele fica circulando, por isso que o período de ação desse produto é apenas 8 dias. Ok, pode Em contrapartida, Juliana, a gente trabalha muito a questão da eprinomectina, uma molécula diferente, nova, que a hora que a gente aplica no rebanho de terminação, a gente vê um ganho expressivo nessa reta final, que é excelente. Voz Performa, quem for acabar o gado ou numa vaca de descarte pode usar que o resultado é certo. Temos duas questões interessantes, Ingo, porque tem alguma resistência parasitária, né, com relação a princípios ativos, né? Então é bom pegar uma molécula nova como essa, a eprinomectina, e adotar no manejo? É muito interessante o Voz Performa, é um produto novo, né? Relativamente novo, e ele é interessante porque geralmente as propriedades não utilizaram ele ainda, né? E como o Thales disse, é um produto indicado para terminação devido ao baixo período de carência. E aí de repente você tem um animal na fase de maior potência dele para ganho de peso, para a gente poder terminar e ganhar dinheiro ali com ele, e a verminose atrapalhando, né? Diarreia por conta de verminose, aquela diarreia que vai e volta, o animal às vezes pelo arrepiado. E você usa o Voz Performa nesse animal que nunca tomou esse produto, e ele acaba, o próprio nome já diz, a performance dele de eficácia é muito maior nesse período com ação residual curta, né? Então é muito vantajoso. A gente tem central de receptora que utiliza esse produto no calendário sanitário. Hoje mesmo eu desenhei um calendário sanitário para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e esse produto já entrou lá nos animais de descarte, os animais que vão para o abate. Então, assim, é um produto que eu tenho segurança em indicar na terminação por conta da facilidade e da potência dele histórica e de nunca ter sido usado nesses animais. E a gente está falando de indectocidas, que às vezes alguns produtos têm um período de carência um pouco maior, e aí o Voz Performa entra apenas com 8 dias de carência, né? Isso é fantástico, Thales. É fantástico, Juliana. Ele é baixo, esse período de carência, que hoje o pecuarista ele quer proteção associada ao baixo período de carência, justamente para trazer uma segurança alimentar para o consumidor, para o público final. Então ele quer aplicar com a consciência que o animal não vai ser penalizado, não vai ser descartado, e ele não vai ter o resultado no bolso dele, né? Que muitas vezes ele faz um outro produto, faz uma aplicação, e aí a hora que acusa no frigorífico, ele é penalizado, ele tem todo... Imagina, trabalhou aí 2 a 3 anos para desenvolver um animal para abate, é penalizado pelo uso de um vermífugo de uma forma errada. E a hora que você faz o Voz Performa, realmente com 8 dias de carência, o animal já está livre de parasitas e livre de resíduo também. Eu queria complementar assim, veja que interessante, né? Esse produto para confinamento é altamente aplicável,
né? Produto de preço de desafio do mercado, um produto com bom preço, um produto que vai limpar os animais. Esse produto em receptoras, então você que faz cria, ou mesmo vacas de leite, e você vai secar essa vaca. Olha só, a vaca no final de gestação dela, ela consegue jogar uma carga de ovos, de vermes muito maior, né? Tem os 90 dias vitais do periparto. Nesse período a vaca entra no período crítico, num período de extrema importância, ela começa a contaminar os pastos. E é onde vai nascer o bezerro, muitas vezes. Não no gado de leite, nem tanto, porque às vezes vai para uma gaiola, às vezes vai para um bezerreiro. Mas tem muito produtor e muitos parceiros nossos aí que usam ainda criação a pasto, né? Um leite, vamos falar assim, um leite mais orgânico, animal a pasto. E aí essa vaquinha parindo, deixando seu bezerrinho e jogando quantidades absurdas de ovos de vermes nesse ambiente. Então o momento ideal para essa vaca ali, 30 dias antes do parto, 60 dias antes do parto, é vermifugação com Voz Performa. Ok, então, para vacas de leite, Voz Performa. Para fase de terminação bovina, Voz Performa. Tudo, vão anotando aí, tudo para levar o nome depois na loja, né? Mais uma solução para hoje? Na verdade, é a evolução dos endectocidas, né? A gente tem hoje um produto que tem praticamente 1 ano de mercado, que chama Evol. É um produto com uma associação de ativos para aumentar o espectro de ação. Então a gente comentou muito, quem vai comprar os animais, chegou na propriedade, não sabe o histórico do que foi aplicado. A hora que você faz o Evol, e a gente viu uma série de testes, né, até o Ian conduziu alguns, pode falar melhor pra gente, do Evol na propriedade, ele traz um retorno econômico muito interessante. Que hoje a gente tem que trabalhar muito a assertividade, então eu tenho que usar um produto que vai resolver meu problema e em contrapartida vai trazer um retorno financeiro muito alto. O Evol é uma evolução dos endectocidas, né? Eu brinco bastante com o pessoal do campo. O mundo está evoluindo. Você vai continuar usando o mesmo produto? Vamos evoluir também, vamos trabalhar com o Evol. A gente consegue trabalhar, Ju, esse endectocida em todas as fases da criação do sistema de produção. Certo. Desde um animal de cria, recria, até uma fase mais adulta também. Evol é o produto que hoje o mercado precisava, que é uma associação de ativos com um espectro de ação muito maior. Ok, então vamos agora escutar os resultados desse produto a campo com o Ingo, né, Ingo? Olha, eu quero responder assim de uma maneira bem prática, né? Nós temos um caso assim que me chamou muita atenção, que eu gosto sempre de contar essa história, já contei inclusive aqui. É um caso de Rio Verde, né, em companhia do Bruno Najar, que é nosso consultor técnico lá. Nós temos, em Goiás, nós temos consultores técnicos altamente capacitados em todos os estados, tem um perto de você. E lá, com o Bruno, a gente foi numa propriedade, uma grande propriedade, referência na região, e a reclamação era diarreia em bezerros de 4 a 5 meses, né? E fazendo o diagnóstico ali, pedi para trazer esses animais, suspeitando de algumas coisas, mas o diagnóstico preciso mesmo é com microscópio, com OPG. E aí, durante a colheita das fezes, me sai uma tênia, 2 pedaços de tênia, né, que é amoniese, de um bezerro lá. O bezerro com o períneo todo sujo, com a bundinha suja, né? E era verminose. E aplicando produtos que não têm indicação. São muito bons os produtos que vão atuar sobre verminose, mas não sobre essa tênia aí não. Você acha que não traz uma perda de peso para esse animal, um prejuízo? Às vezes ele nem morre, mas o prejuízo ele atrasa. Aí você tem na propriedade animais com muito peso e animais com baixo peso, e fica com essa amplitude. Reclamação de um dos nossos clientes esses dias. E o que me incomoda é a amplitude. Eu tenho bezerros pesados e bezerros leves. E aí entramos com o tratamento, foi muito fácil entrar, né? Porque nós vimos o verme numa folha de sulfite grande. E aí entramos com o Evol. E às vezes você tem essa verminose lá e não sabe, porque não tem diagnóstico. Aí que tá, né? Quando o produtor acaba não fazendo a vermifugação, porque é um problema que não é visível, certo? Não é visível e não tem como ir lá investigar muitas vezes. Precisa do nosso consultor técnico, precisa da Ouro Fino para isso. E nós estamos à disposição. E um outro caso que eu vou comentar também, eu fui fazer um experimento em Mirante do Paranapanema, fazenda Santa Carme, essa fazenda de terminação de bovinos. E ela pega um pedacinho de recria, final de recria, mas engorda e terminação, né? E aí, esse cliente nosso comprou o Evol em novembro passado, tá? E em maio, eu falei, já deu tempo, né? Já deve estar infestado de vermes, e fui fazer uma pesquisa lá, fui fazer um experimento, testar um outro vermífugo, e para minha surpresa, os animais estavam sem vermes. Então receberam o Evol em novembro. Em maio do ano seguinte, eu não pude fazer o experimento, eu tive que abandonar, esperar para fazer o experimento, porque os animais estavam livres de verminoses. Ok, então viu? Só a eficácia.
O Ingo comentou sobre os profissionais da Ouro Fino que a gente tem espalhados a campo. Você pode saber qual que é o mais próximo à sua fazenda ligando no 0800 941 2000. Aqui pelo Facebook também o pessoal pode te ajudar a localizar o médico veterinário liderado aí pela Ouro Fino para visitar a sua propriedade. Muito bem. Então, já falamos aqui dos indectocidas, muitas soluções aqui hoje, muitas experiências a campo com os dois profissionais. Temos algumas perguntas. Juliana, eu queria fazer mais uma observação. Claro, Igor. Thales, pega os 3 vermífugos nossos aí. Isso aí, deixa eu ajudar. Então aqui você tem o Evol, você tem o Performa e o Master. Esses 3 produtos são seguros. Tá? Esses produtos não causam dano aos animais, você pode utilizar independente da categoria do animal. Os produtos são muito seguros, não causam aborto. Esses produtos não são... para aparecer aqui também, né? Isso. Como que é? Coloca para aparecer também. Agora os 3 estão Agora os 3 ficam mais fácil. Não estou bem posicionado aqui. Mas muito bem, esses produtos são seguros. Então se você adquirir qualquer um desses produtos, se você entende o seu rebanho, terminação, secagem de vaca, pré-parto, cria, recria, tá aqui a solução. Muito bem, pecuária de modo geral, né? Dá para trabalhar com os 3. E até complementando algumas coisas que o Ian comentou aqui da questão do Evol. A gente vê, Juliana, a gente fez uma série de trabalhos a campo, a nossa equipe tem realizado bastante provas assim, e que cai muito no modismo de usar doramectina ou moxidectina. Quando a gente entrou com o Evol, nessas propriedades que já utilizavam, a gente vê que o retorno foi muito interessante. O Evol trouxe em torno, em média, dos trabalhos realizados em todo o Brasil, aí, de 5 a 6 quilos adicional, por causa do espectro de ação. A hora que a gente aplica um produto novo que os parasitas não conhecem, igual o Ian comentou aqui, um caso de verminose numa propriedade que não é tão diagnosticado assim, entrou com o Evol, o retorno de 5, 6 quilos a mais foi excelente. Porque o Evol ele reúne 2 vermífugos, né, num só. Então ele reúne hoje um vermífugo mais completo, que é o sulfox de albendazole. Então ele pega todas as fases dos vermes, todos os tipos de verminoses, né, que tem no animal. E os outros produtos não pegam, né? Os outros ativos, até produtos que vocês viram aqui na matéria hoje, infelizmente não pegam cestódios, por exemplo, né? Que é aquele caso da amoniésia causando diarreia em bezerros, né? Bezerros de 4 meses. Então o Evol ele reúne o endectocida, que é a ivermectina, e o sulfox de albendazole, que é o vermífugo mais completo. Então, em termos de espectro, hoje é o vermífugo mais completo de qualquer prateleira de loja veterinária. Ok. Informações sobre todos esses indectocidas, além das nossas vacinas, você encontra em ourofinosaudeanimal.com. Tudo isso, né, pessoal? O dia da vacinação contra a febre aftosa, também o dia da vermifugação, a vacinação contra as clostridioses. É um dia importante na fazenda, que a gente já falou. Tem a questão das boas práticas de vacinação, que o Ingo mencionou também. Aliado ao manejo racional, que eu tenho até muito orgulho de falar, porque quando eu entrei na Ouro Fino, vocês dois atuavam juntos no campo, treinando as equipes da fazenda no manejo racional, né, com as bandeirinhas. Então isso também é muito importante para a eficácia da vacina. Vai lá, Ingo. Com certeza, né? Um rebanho bem manejado, um rebanho acostumado com o manejo, quer dizer, aquele rebanho que vai ao curral, que recebe serviços veterinários, que recebe serviço de inseminação, que recebe IATF, ultrassonografia. Esses animais, quando bem manejados, eles te respondem com ganho de peso, tá? Então, manejo sanitário e um bom manejo com boas práticas, né? Então, tem peão que é altamente capacitado. Às vezes a gente vai lá para dar um curso, né, de manejo. Eu estou muito frequentemente em curral, trabalho com animais também, né? Trabalhei em fazenda, então assim, estou acostumado. Mas tem lugar que a gente vai para dar curso de manejo nacional e a gente aprende muita coisa. E tem lugar que a gente fica muito triste, Juliana. Tem lugar que muitas vezes a gente quer desenvolver um teste de produto e a gente fica até com medo, porque o manejo é muito bruto, é muito cruel. Então isso nós temos que acabar no Brasil. Então, animais que são bem manejados agora na campanha de vacinação de aftosa, a resposta imunológica é muito eficiente do animal para vacinação e o retorno, a agilidade de manejo com manejo racional é muito bom e traz retorno financeiro para a propriedade. E em vista disso também, Juliana, o manejo racional traz um conforto não só para o animal, mas com o proprietário também. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento lá numa fazenda Santa Helena, lá no Mato Grosso, que tinha o seu Durico, um pantaneiro muito antigo ali, que a hora que a gente começa a falar, ele fica meio ressabiado. Fez a vida inteira aquilo lá, né? E a hora que você vem com técnicas mostrando para ele os benefícios, que ele não precisa mais
paulada no gado, não precisa mais gritaria, correria, e o animal vai e atende o que ele quer que seja feito, como no caso o manejo do curral. Então é um exercício que deve ser feito. Você está trazendo a solução, você está vacinando o seu gado, você está fazendo um vermífugo de qualidade, vamos pensar no bem-estar do animal também, e o animal com certeza vai responder da melhor forma possível. E o pessoal costuma dizer assim, né, Thales, que levar para o curral perde peso, o animal perde uma arroba, chega a perder até uma arroba. Isso é uma falsa, é uma meia verdade, né? Se você leva o seu animal ao curral em condições precárias, né, onde ele espera por muito tempo, num calor que é o do Brasil intenso, né, onde ele vai receber gritaria, porteirada, pancada, espetada, choque, né, e ferroada, então tudo isso é que vai levar a perda de peso, acidentes, né, acidentes com funcionários, perda de animais ali durante o manejo. Eu fiz a vacinação hoje de 600 cabeças, mas quantas morreram? Quantas deixaram de tomar a dose? Quantas passaram uma por cima da outra, né? E quantas vão sair dali com hematomas, com lesões que podem até levar até costridioses, né? Então o manejo é fundamental, não adianta a gente falar de ótimas soluções se a fazenda não tem um bom manejo. Ok, gente, muitas ótimas dicas aí para o pessoal que está acompanhando o Ouro Fino em Campo. A gente tem algumas perguntas, afinal o tempo passou muito rápido, agora já são 7 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, a gente está a 37 minutos no ar. Vamos responder as perguntas do Glebson Portela, estudante de veterinária. Mais uma vez ele fez uma outra pergunta aqui. A agulha deve ser esterilizada com álcool e ela deve ser usada de 10 em 10 animais. É certo isso? E aí, Thales? Olha, Juliana, com álcool seria a maneira ideal, mas a hora que a gente está trabalhando na questão volume, gado de corte, o volume é muito grande. O que a gente tem recomendado é fazer a antisepsia com o CB30 nosso, com o nosso desinfetante, e também fazer a fervura dessas vacinas. Por 15 minutos ela está estéril para um próximo manejo. Outra pergunta, Juliana, só para a troca das agulhas de 10 em 10 animais. O ideal é fazer cada 10 animais, só que na prática realmente é muito difícil. O que a gente tem recomendado, cada frasquinho de vacina trata 50 cabeças. Acabou o frasco de vacina, troca-se a agulha. É mais fácil do funcionário ter essa percepção. Trocou o frasco, troca a agulha, do que ele ficar contando num manejo de rotina. Tá certo. Eu quero complementar, né? Será que dura 10 cabeças? Às vezes não dura uma. Às vezes com um animal que passou ali no tronco, pulou esse animal, essa agulha bateu no próprio brete ali, no próprio tronco. Essa agulha não serve, né? Então ela tem que ser descartada. Às vezes a agulha vai durar 50 cabeças com fio, com corte espetacular. O que você vai fazer? Você retira ela da troca, vai trocar o frasco, troca a agulha e deixa ela ali de molho no CB30. Você vai usar essa agulha nesse manejo? Não vai. Aquele resíduo de detergente de CB30 pode prejudicar a vacinação. Então aquela agulha fica para o dia seguinte. Você vai levar ela embora depois do manejo, vai higienizar ela com água corrente, pode até ferver, seria o ideal, né? De fervura. E eu vou dar uma dica aqui para você e ela é muito valiosa. Na hora que você higienizar sua Hopner, use luva. A mão de vaqueiro, gente, vocês não tem como enganar. A nossa mão é uma das partes mais sujas do corpo. Você lavou, ferveu, fez tudo direitinho. Na hora de montar, você botou a sua mãozona lá. Ela é suja. Então você bota uma luva descartável, monta o equipamento, né? E aí depois do equipamento montado, seco, você vai pôr a agulha que foi higienizada também. E aí, antes do uso, pega uma solução fisiológica e puxa. A solução fisiológica é estéril e descarta 3 vezes, puxa e descarta, puxa e descarta, puxa e descarta. O equipamento está limpo, tá praticamente estéril para o uso. Ok. Pergunta do Glebson Portela. O Glebson está aproveitando para esclarecer tudo. Qual vermífugo para vacas em lactação? E também tem uma pergunta do Luiz Carlos, que também na realidade é a mesma, né? Qual produto é para vaca de leite? Ingo, vai lá? Bom, a recomendação nossa é o Voz Performa. Esse produto você pode utilizar. Eu gostaria de... Pega o frasco aqui para mim, para que fique bem claro. Eu gostaria apenas que vocês descartassem, quando necessário, a vermifugação de vacas em lactação, o descarte de 3 dias. E aí eu entro naquela questão da vermifugação de vacas do pré-parto. Olha só, você tem um vermífugo com descarte de 3 dias na secagem da vaca. Quer dizer, você não tem preocupação com o descarte. E é exatamente aquele momento que eu falei que é ideal para vermifugação por conta da contaminação das pastagens. Então,
Não se preocupe com o descarte, utilizando ele no período pré-parto, na secagem, e seria um vermífugo novo aí na propriedade, então com eficácia muito ampla. Tá certo. Lembrando também, Juliana, Claro. que hoje é muito interessante a gente fazer a vermifugação nas categorias de lactação da propriedade, mas também não pode deixar de esquecer o restante dos animais. Então, ele comentou, num animal que for seco ali, né? Acabou o período de lactação, faz uma vermifugação. Nas novilhas que estão esperando para parir, faz uma vermifugação. E com isso, você fazendo um programa sanitário dentro da propriedade, você começa a diminuir a carga parasitária daquele local. Então é interessante trabalhar todas as categorias. E hoje fica fácil, Juliano, porque os sistemas mais tecnificados, como compost bar, freestall, eles têm uma taxa de recontaminação dos animais quase zero. Então, olha que oportunidade na secagem que você tem, né? Os animais que estão estabulados ali, que estão em sistema intensivo de alta tecnologia, eles têm um desafio enquanto no sistema de lactação muito baixo para parasitas. Mas quando ele sai para o piquetinho para parir, o bicho pega. E aí você entra com o Voz Performa. É isso aí. Tem alguns investimentos que são necessários, né? O Tem que programa ser feito. sanitário é um deles. Temos um elogio aqui do Márcio Oliveira, de Aracatu, Bahia. Márcio, muito obrigada pela sua companhia. Ele está falando que o programa é nota 1000, que ótimo saber disso, Bom. né? Ele está falando também que a Ouro Fino ajudou na propriedade dele e foi um sucesso. As vacas do tio dele melhoraram bastante. Afinal, ele está em Aracatu, Bahia, que é uma região semiárida, né? O desafio é bem grande, né? Como vocês conhecem bem essa região. Temos agora uma pergunta do Marco Aurélio Frediano. Ingo, para você, se existe algum estudo para mudar a vacina de aftosa de oleosa para aquosa para diminuir os abscessos da vacina? Muito tem se falado, né, nos últimos meses a respeito das mudanças da vacinação, e essas mudanças vêm para melhor, né, elas vão com certeza contribuir, vão manter a eficácia da vacina, que é o mais importante, né, vão reduzir lesões nos animais, e vão facilitar o manejo, né, desmistificando, né, toda essa polêmica aí dos abscessos. Então existem alguns estudos, né, e provavelmente essas mudanças devam vir aí, talvez para o segundo semestre do ano que vem, um pouquinho mais para frente, mas elas estão chegando, isso que importa. Tá certo, vamos aguardar então as recomendações do nosso Ministério. Para encerrar, que eu acho que não temos mais perguntas, uma pergunta que foge um pouco do tema da campanha. Na realidade, vamos até perguntar aqui a opinião do Ingo, né? Porque a gente sabe que em algumas situações o veterinário tem que ver para ver o que está acontecendo. É o Júnior lá de Goiás, já que você mencionou Goiás, né? No programa. O que fazer quando a vaca deita e não quer levantar? Já foram administrados cálcio e vitamina. O que será isso? Bom, existe uma grande quantidade de informações possíveis aí, né, para o diagnóstico. Eu acho que eu vou deixar a recomendação de convidar um veterinário experiente, né, para avaliar esse animal. Não vou te deixar sem resposta. Quais as possibilidades? A hipocalcemia é uma delas. Sim, muito comum, né? A cetose pode ser possível nesse momento. Eu fui atender um caso uma vez, Juliana, de uma vaca caída com sinal clínico de hipocalcemia pós-parto. E quando eu cheguei lá, a vaca estava com o fêmur quebrado, a cabeça do fêmur. Ela não ia levantar, podia fazer remédio que fosse, ela tinha uma fratura, né? Então, desde uma fratura até uma hipocalcemia pós-parto, uma cetose, uma sepse por retenção de placenta, isso pode levar uma vaca à fragilidade, a desnutrição, né, dessa vaca pode levar a vaca a não levantar. Então, tem que investigar melhor. É muito arriscado eu te responder aqui e com tantas opções, e a gente pode cometer um erro. Então, vale o diagnóstico, chama o veterinário. Juliano, o que é legal também, até complementando um pouco o que o Ingo está falando, na questão da vaca caída, tem uma série de doenças que pode ocasionar, realmente tem que procurar um médico veterinário, mas é muito frequente, a hora que esse animal está caído por muito tempo, existe uma compressão do nervo. Então existe uma lesão nervosa do nervo que irradia na perna ali, e comprimiu ele, teve lesão, aí realmente a vaca não levanta. Então num caso como esse, é importante fazer o diagnóstico, mas também tentar levantar esse animal o mais rápido possível. Porque se ele ficar mais de 2 dias deitado, é muito difícil a recuperação dele. Olha, quero agradecer a sua pergunta, mas a solução certa, ela só é mediante ao diagnóstico preciso, tá certo? Você pode contar sempre aqui com a orientação dos nossos médicos veterinários para isso, mas é muito bom que um veterinário vá pessoalmente aí na sua propriedade. Bom,
acho que o tempo, né, foi suficiente aqui para a gente falar bastante sobre a preparação para a campanha de vacinação contra a febre aftosa, passar todas as orientações para que o pessoal faça na fazenda um manejo adequado, consciente, racional e com as soluções certas para cada categoria do rebanho. Então, Ingo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje nesse Orofino em Campo mais do que especial. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, Juliana, pelo convite. Obrigado, Thales, pela participação. Tá certo, até a próxima, Ingo. Thales, muito obrigada também a você por ter vindo aqui, tirado as dúvidas dos nossos telespectadores e ajudado, contribuído com o nosso campo. Eu que agradeço, Juliana, é um prazer estar sempre aqui com vocês e obrigado, Ingo, pela oportunidade de estar aqui comigo também. Ok, então, pessoal, até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia. Mais informações sobre as soluções mencionadas em ourofinosaúdeanimal.com. Amanhã tem Orofino em Campo ao vivo a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília, pelo canal do Boi e também aqui pelo Facebook. Claro que a gente vai esperar por você. Boa noite, até mais, tchau!